Bem-vindos a uma exploração profunda e intrigante sobre um tema que há muito tempo ocupa um espaço significativo nas discussões teológicas e culturais. Natal, os cristãos podem celebrá-lo. O Natal, conhecido por suas alegrias, tradições e símbolos, vai além de ser apenas uma data no calendário. É uma época que desperta sentimentos de paz e unidade, mas também suscita questões relevantes sobre sua celebração dentro da comunidade cristã. Para muitos, o Natal é uma ocasião para celebrar o nascimento de Jesus Cristo, um evento central na fé cristã. No entanto, a data é também marcada por uma rica tapeçaria de tradições culturais e históricas, algumas das quais têm raízes que antecedem o próprio cristianismo. Esta dualidade entre o sagrado e o secular levanta uma questão crucial. Será que os cristãos devem, ou mesmo podem, participar dessa celebração? No cerne dessa discussão está a tensão entre os aspectos religiosos do Natal e suas origens em festividades pagãs e comerciais. Para alguns cristãos, esta associação representa um conflito com os princípios da fé, evocando questionamentos sobre a pureza e a autenticidade da celebração. Outros, no entanto, veem o Natal como uma oportunidade de reafirmar a mensagem de amor e esperança que Jesus trouxe ao mundo, utilizando esta data para fortalecer os laços espirituais e comunitários. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar as camadas dessa complexa questão, examinando as origens históricas do Natal, sua evolução ao longo dos séculos, e como ele é percebido e praticado hoje. Vamos abordar diferentes perspectivas e argumentos que cercam a celebração natalina, refletindo sobre liberdade cristã, tradição e modernidade. Neste processo, cada espectador é convidado a considerar sua própria posição, como o Natal se alinha com os valores e princípios de sua fé pessoal. E, acima de tudo, como cada um pode celebrar esta data de uma forma que seja significativa e autêntica. Junte-se a nós nesta jornada de reflexão e descoberta. O Natal se destaca como a festa mais celebrada no Ocidente, irradiando seu brilho por diversas culturas e contextos sociais, tanto entre os religiosos quanto seculares. Este fenômeno cultural transcende fronteiras, unindo milhões de pessoas em torno de tradições que, embora variem em forma, carregam um núcleo comum de celebração e comunhão. A popularidade do Natal é indiscutível e se reflete nas cidades enfeitadas, nas casas iluminadas e nas melodias festivas que ecoam em todos os cantos. No entanto, o que torna o Natal tão universalmente atraente e, ao mesmo tempo, tão diversificado em sua interpretação? Para muitos, o Natal é sinônimo de um período de intenso comércio, uma época em que o espírito de dar e receber atinge seu ápice. As ruas se enchem de pessoas em busca do presente perfeito, enquanto o comércio próspera com a promessa de ofertas e promoções irresistíveis. Esta faceta comercial do Natal, por vezes criticada por sua superficialidade, revela, no entanto, um aspecto inerente da natureza humana: o desejo de presentear, de compartilhar alegria através de gestos tangíveis. Por outro lado, para um número significativo de pessoas, o Natal permanece um momento de profunda reflexão e celebração espiritual. Para os cristãos, representa o nascimento de Jesus Cristo, um evento central que simboliza a esperança, a redenção e o amor incondicional. As histórias do presépio, dos anjos e dos pastores são revividas em igrejas e lares, trazendo à tona uma conexão com o divino que transcende o tempo. Esta dualidade entre o comercial e o espiritual, entre o secular e o sagrado, é o que torna o Natal uma celebração tão rica e complexa. A popularidade do Natal, portanto, não reside apenas em suas festividades visíveis, mas na sua capacidade de se adaptar e ressoar com as diversas facetas da experiência humana. É uma celebração que, enquanto une, também desafia cada um a refletir sobre o verdadeiro significado que deseja atribuir a esta época. Assim, voltamos à questão central: Natal, os cristãos podem celebrá-lo? Em meio a tantas interpretações, como cada cristão pode encontrar um caminho que respeite suas crenças e valores, enquanto participa dessa celebração global? Esta é a reflexão que nos propomos a explorar ao longo de nossa jornada. A origem do termo Christmas nos convida a uma viagem no tempo, revelando camadas históricas que moldaram a forma como entendemos e celebramos esta data hoje. A palavra Christmas tem suas raízes na expressão Christis Maesse, que significa a missa de Cristo. Este termo é profundamente enraizado na tradição católica,
destacando a importância da missa como um ato central de adoração e celebração do nascimento de Jesus Cristo. A missa, no contexto católico, é um rito sagrado, um momento de comunhão espiritual onde os fiéis se reúnem para celebrar a Eucaristia, a renovação simbólica do sacrifício de Cristo. A expressão Christis Maesse encapsula essa ideia de celebração cristã, onde a figura de Cristo está no centro das atenções, refletindo tanto sua chegada ao mundo quanto seu impacto duradouro na fé dos cristãos. Ao longo dos séculos, a expressão evoluiu linguisticamente, simplificando-se para Christmas, mas seu significado profundo permanece. Esta evolução não só reflete mudanças linguísticas, mas também a disseminação do cristianismo e a adaptação cultural que ocorreu à medida que a religião se expandia por diversas regiões. O termo Christmas carrega, portanto, uma herança que conecta os cristãos contemporâneos às suas raízes históricas e litúrgicas, lembrando-os do núcleo original da celebração, a reverência e a adoração a Cristo. A origem do termo Christmas nos desafia a considerar como essas tradições antigas se encaixam no mundo moderno. Enquanto muitos celebram o Natal como um evento social e familiar, para os cristãos, o termo Christmas é um lembrete da verdadeira essência espiritual da celebração. A missa de Cristo, simbolizada na própria palavra, convida os fiéis a refletirem sobre seu significado original e a buscar formas de honrar este legado em suas práticas atuais. Assim, cada cristão é chamado a ponderar: como podemos reconciliar nossas tradições atuais com as raízes históricas e espirituais do Natal? É essa reflexão que nos guia na busca por um equilíbrio entre tradição e fé. Para entender plenamente o Natal como conhecemos hoje, é essencial explorar suas origens históricas, que remontam a tempos muito anteriores ao nascimento de Jesus Cristo. Muito antes de ser uma celebração cristã, o período do solstício de inverno já era marcado por festividades significativas em várias culturas ao redor do mundo. O solstício de inverno, que ocorre por volta de 21 de dezembro, simbolizava a transição das estações, representando o renascimento do sol e a promessa de dias mais longos e brilhantes após a longa escuridão do inverno. No contexto do Império Romano, essa época do ano era dedicada ao Festival da Saturnália, em homenagem a Saturno, o deus da agricultura. A Saturnália era um período de festas exuberantes e de suspensão das normas sociais, onde a ordem habitual era subvertida, e as pessoas se entregavam a banquetes, troca de presentes e celebrações desenfreadas. Este festival não apenas refletia a alegria pela perspectiva do retorno da luz solar, mas também celebrava a abundância e a esperança de novas colheitas. Com a expansão do cristianismo e sua crescente influência no Império Romano, a Igreja Romana enfrentou o desafio de integrar novas comunidades à fé cristã. Para facilitar essa transição, muitos elementos das tradições culturais locais foram incorporados às celebrações cristãs. Assim, a Saturnália foi gradualmente adaptada e transformada na festa da Natividade, o que conhecemos hoje como Natal. Essa fusão de práticas pagãs com a celebração do nascimento de Cristo permitiu que a nova festividade ganhasse aceitação mais ampla e se enraizasse nas tradições populares. Essas origens históricas são fundamentais para a discussão. Elas revelam como o Natal é uma tapeçaria rica em influências culturais e religiosas, levantando questões sobre a autenticidade e o significado das tradições que o compõem. Para muitos cristãos, a incorporação de elementos pagãos pode parecer um desvio dos princípios da fé, enquanto outros veem essa adaptação histórica como uma expressão da capacidade do cristianismo de se adaptar e se enriquecer com diferentes culturas. As origens do Natal nos convidam a refletir sobre como as tradições evoluem e como podemos honrar essas raízes enquanto buscamos formas de celebrar que ressoem com nossas crenças pessoais. Esta reflexão não apenas enriquece nossa compreensão do Natal, mas também nos desafia a explorar como podemos participar dessa celebração de uma maneira que seja fiel à nossa fé e ao legado histórico que carregamos. Os símbolos do Natal que conhecemos hoje estão profundamente enraizados em tradições antigas, muitas das quais antecedem o próprio cristianismo. Estes símbolos, ricos em significado, nos ajudam a compreender como diferentes culturas e crenças se entrelaçaram ao longo dos séculos para criar a celebração multifacetada que é o Natal. Entre esses emblemas, a árvore de Natal se destaca como um dos mais universais e reconhecíveis. O uso de árvores sempre verdes, como pinheiros e abetos, remonta a tempos antigos, onde diferentes culturas adotaram essas árvores como símbolos de vida e renascimento.
Em épocas em que a natureza parecia morrer durante o inverno, as árvores verdes ofereciam uma esperança constante, representando a promessa de renovação e a continuidade do ciclo da vida. Para muitas comunidades, essas árvores eram decoradas e celebradas durante o solstício de inverno, marcando a vitória da vida sobre a morte e o retorno da luz. No contexto das cerimônias druídicas, outra prática intrigante envolvia o uso do musgo. Os druidas, sacerdotes celtas da antiguidade, acreditavam que o musgo continha a alma das árvores, e era usado em rituais sagrados que honravam os espíritos da natureza. Este simbolismo profundo destacava a conexão entre o mundo físico e o espiritual, um tema que ressoava fortemente nas práticas religiosas da época. À medida que o cristianismo se espalhou pela Europa, muitos desses símbolos pagãos foram absorvidos e reinterpretados dentro do contexto cristão. A árvore de Natal, por exemplo, foi incorporada à celebração do Natal como um símbolo da eternidade de Cristo e da promessa de vida eterna. Esta adaptação demonstra a incrível capacidade do cristianismo em integrar elementos culturais existentes, criando uma ponte entre o antigo e o novo, entre o sagrado e o secular. A presença desses símbolos antigos na celebração moderna do Natal levanta questões sobre a compatibilidade entre tradições pagãs e a fé cristã. Para alguns, esses símbolos representam um compromisso inaceitável, enquanto para outros, são uma manifestação da riqueza cultural e espiritual que o Natal pode oferecer. Assim, os símbolos do Natal nos convidam a explorar nossas próprias crenças e tradições. Eles nos desafiam a encontrar significado e propósito nas práticas que escolhemos adotar, e a considerar como podemos celebrar esta época de uma forma que honre tanto nossas heranças culturais quanto nossa fé pessoal. Em última análise, o Natal se torna uma oportunidade para refletir sobre o que realmente significa vida, renascimento e esperança, tanto em nossas vidas diárias quanto em nossa jornada espiritual. A questão da data de nascimento de Jesus Cristo é um tópico que gera debates e especulações há séculos, refletindo a complexidade histórica e teológica em torno das origens do Natal. Embora o mundo cristão celebre tradicionalmente o nascimento de Jesus em 25 de dezembro, a verdade é que a data exata de seu nascimento permanece desconhecida, com teorias que sugerem possíveis datas em abril, outubro ou setembro. Esta incerteza histórica levanta questões fundamentais sobre como o Natal é celebrado e compreendido pelos cristãos hoje. As evidências bíblicas e históricas fornecem pistas, mas não conclusões definitivas sobre o nascimento de Jesus. Por exemplo, alguns estudiosos argumentam que as referências aos pastores cuidando de seus rebanhos à noite, conforme relatado no Evangelho de Lucas, sugerem uma época do ano mais amena, possivelmente entre setembro e outubro, quando os pastores ainda estariam no campo. Outros, baseando-se em cálculos astrológicos e eventos históricos, propõem datas na primavera, como abril. Essa diversidade de teorias ilustra a dificuldade de determinar uma data precisa apenas com as informações disponíveis. Além disso, há uma questão relacionada ao próprio calendário que utilizamos hoje. O calendário gregoriano, amplamente adotado no mundo ocidental, estabelece o ano como o início da era cristã. No entanto, estudos históricos indicam que Jesus pode ter nascido cerca de 4 anos antes dessa data, durante o reinado de Herodes, o Grande, que morreu em 4 a.C. Esse descompasso temporal não apenas complica a cronologia da vida de Jesus, mas também questiona a precisão das celebrações atuais em relação à história original. A incerteza sobre a data de nascimento de Jesus nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado do Natal. Para muitos cristãos, a data específica é menos importante do que o evento em si, a vinda de Jesus ao mundo como um símbolo de esperança, salvação e nova vida. Esta perspectiva permite que a celebração do Natal transcenda a precisão histórica, focando na mensagem espiritual e no impacto duradouro de Cristo na vida dos fiéis. Portanto, a discussão sobre a data de nascimento de Jesus nos desafia a reavaliar como e por que celebramos o Natal. Ela nos convida a buscar um entendimento mais profundo da fé e das tradições que sustentam essa celebração, promovendo uma reflexão sobre como cada um de nós pode encontrar significado e propósito nesta época do ano, independentemente das incertezas históricas. Em última análise, o Natal continua a ser uma oportunidade para os cristãos renovarem sua fé e celebrarem o dom da vida de Cristo, que transcende o tempo e as diferenças culturais. A questão de saber se os cristãos devem ou não celebrar o Natal é uma discussão rica e multifacetada,
que toquem aspectos teológicos, históricos e culturais. Este debate frequentemente gira em torno da tensão entre as tradições pagãs e o comercialismo moderno, em contraste com a liberdade que cada cristão tem em Cristo para decidir como praticar sua fé. Por um lado, alguns cristãos expressam preocupação com as origens pagãs de várias tradições natalinas e com o caráter altamente comercial que o Natal assumiu, especialmente no Ocidente. Eles argumentam que a adoção de práticas que não têm raízes bíblicas pode diluir o significado espiritual do nascimento de Cristo. Essa perspectiva busca um retorno às práticas mais puras e devocionais, livres das influências externas que possam desviar do verdadeiro propósito da celebração. Por outro lado, a Bíblia oferece princípios que podem guiar essa discussão. Em Êxodo 21:4, Deus adverte contra a idolatria, um lembrete de que nenhuma tradição ou celebração deve substituir a adoração exclusiva a Ele. No entanto, o Novo Testamento traz uma perspectiva de liberdade cristã que pode informar a maneira como os crentes abordam o Natal. Em 1 Coríntios 6:12-10, 23-33, Paulo fala sobre a liberdade dos cristãos, afirmando que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Ele discute a questão de comer carne sacrificada a ídolos, encorajando os crentes a agirem de acordo com sua consciência e a considerarem o impacto de suas ações sobre a comunidade de fé. Paulo também enfatiza que a liberdade em Cristo não deve ser usada como desculpa para a indulgência, mas como uma oportunidade para edificação e amor mútuo. Esse princípio pode ser aplicado ao debate sobre a celebração do Natal. A liberdade cristã permite que cada indivíduo ou comunidade decida como celebrar, ou até mesmo se deve celebrar, baseando-se em convicções pessoais e na busca sincera de honrar a Cristo em todas as coisas. Os crentes são convidados a discernir como suas celebrações podem refletir sua fé e promover o bem-estar espiritual. Isso pode significar adotar práticas que destacam o verdadeiro significado do nascimento de Jesus, promovendo a caridade, a generosidade e a reflexão espiritual. Em última análise, a questão não é tanto se os cristãos devem celebrar o Natal, mas como podem fazê-lo de uma maneira que honre sua fé e testemunhe o amor de Cristo ao mundo. Esta abordagem permite que cada cristão encontre um equilíbrio entre as tradições culturais e a liberdade em Cristo, criando uma celebração que é ao mesmo tempo pessoal e profundamente significativa. A celebração do Natal, apesar de suas origens e influências pagãs, pode ser vista sob uma luz que reflete um dos princípios centrais do cristianismo: a capacidade de Jesus de purificar o que é impuro e transformar o ordinário em sagrado. Este princípio é crucial para entender como os cristãos podem abordar o Natal não apenas como uma tradição cultural, mas como uma oportunidade de santificação e reflexão espiritual. Os relatos bíblicos estão repletos de exemplos da habilidade de Jesus de redimir e santificar. Ele tocou leprosos, ofereceu perdão aos pecadores e trouxe nova vida aos marginalizados, demonstrando que nada está além do alcance de sua graça transformadora. Este mesmo conceito pode ser aplicado ao Natal. Embora muitos dos elementos que compõem a celebração moderna tenham raízes em práticas pagãs, a essência do Natal para os cristãos é o nascimento de Jesus, que trouxe luz ao mundo e esperança à humanidade. Ao reinterpretar o Natal através da lente da santificação, os cristãos podem encontrar um significado mais profundo nesta época do ano. O Natal se torna não apenas uma celebração de tradições familiares e culturais, mas uma oportunidade para refletir sobre a encarnação de Cristo e o impacto redentor de sua vida e ministério. Este enfoque permite que o Natal seja uma temporada de renovação espiritual, em que os fiéis são convidados a reavaliar sua caminhada com Cristo e a renovar seu compromisso de viver de acordo com seus ensinamentos. Além disso, a reflexão cristã durante o Natal pode inspirar ações que emulam a vida de Jesus, como a caridade, a compaixão e o serviço aos necessitados. Ao transformar o Natal em uma celebração de santificação pessoal e comunitária, os cristãos podem testemunhar o poder da transformação divina em suas próprias vidas e nas vidas daqueles ao seu redor. Portanto, é essencial reconhecer que o Natal oferece uma oportunidade única para os cristãos refletirem sobre o nascimento de Jesus e seu significado eterno. É um tempo para lembrar que, assim como Jesus purificou os impuros, Ele pode santificar esta celebração, tornando-a um testemunho vivo de sua presença transformadora no mundo. Esta perspectiva encoraja os crentes a abraçar o Natal como uma ocasião para crescimento espiritual e renovação, reafirmando sua fé e compromisso com os princípios do cristianismo.
À medida que chegamos ao final desta exploração sobre a celebração do Natal no contexto cristão, somos convidados a refletir profundamente sobre a liberdade que cada crente possui em sua jornada espiritual. A questão Natal, os cristãos podem celebrá-lo, nos leva a considerar a complexa tapeçaria de tradições, história e fé que compõe esta celebração, e, acima de tudo, a reconhecer o papel central da liberdade cristã na determinação de como, ou mesmo se, devemos participar dessa festividade. A liberdade cristã, conforme ensinada por Paulo e outros escritores bíblicos, é uma dádiva que permite aos crentes viverem de acordo com suas convicções pessoais, enquanto permanecem enraizados nos princípios fundamentais do Evangelho. Essa liberdade, no entanto, não é um passaporte para indulgência ou para adotar práticas que possam desviar do foco em Cristo. Em vez disso, é um chamado para viver uma vida que testemunhe a graça transformadora de Deus, respeitando tanto a diversidade de tradições quanto a unidade da fé em Cristo. No contexto do Natal, essa liberdade se manifesta na escolha pessoal de celebrar ou não a data. Para alguns, o Natal é uma oportunidade de se conectar com a rica história da fé cristã, um tempo de renovação espiritual e de celebração do nascimento de Jesus. Para outros, pode ser uma época para se afastar de práticas que consideram inconsistentes com suas convicções pessoais. Ambas as abordagens são válidas e respeitáveis, desde que emanem de uma busca sincera para honrar a Deus. O encorajamento para cada cristão é que responda ao Senhor conforme sua consciência, buscando sabedoria e discernimento através da oração e do estudo das Escrituras. Essa resposta deve ser uma expressão genuína de fé e devoção, que reflita um compromisso autêntico com os ensinamentos de Jesus. Ao fazer isso, os cristãos podem encontrar paz e propósito em suas decisões, sabendo que estão vivendo de acordo com a vontade de Deus para suas vidas. Assim, ao ponderarmos sobre a celebração do Natal, somos chamados a abraçar a liberdade que temos em Cristo, utilizando-a para fortalecer nossa fé e testemunhar o amor e a graça de Deus ao mundo. Que cada um de nós possa encontrar uma maneira de celebrar que seja significativa e enriquecedora, contribuindo para a edificação pessoal e comunitária e promovendo um testemunho vibrante e transformador de nossa fé. Se você gostou desse mergulho profundo na história e no significado do Natal para os cristãos, não deixe de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos que exploram as raízes e os ensinamentos da fé cristã de maneira acessível e inspiradora. Ative o sininho para receber notificações sempre que novos vídeos forem lançados. E se você está interessado em continuar essa jornada de descoberta, confira nossos outros vídeos, onde discutimos tópicos como a simbologia dos feriados cristãos e a relevância das tradições bíblicas nos dias de hoje. Seu apoio é fundamental para continuarmos a compartilhar conhecimento e reflexões que enriquecem nossa fé. Obrigado por assistir até aqui.